Neste vídeo vamos falar sobre o tempo médio para a falha, custo de manutenção por valor de reposição e custo de manutenção por faturamento, que são indicadores importantes também e eles estão lá no que nós vimos lá no primeiro aula desse módulo aqui, quanto aos indicadores de classe mundial. Iniciando então com o tempo médio para a falha. O que seria isso? O tempo médio para a falha é um pouco diferente do que nós vimos lá do MTTR. O MTTR é tempo médio de reparo. Só que em alguns casos, por exemplo, principalmente em equipamentos e máquinas que ela simplesmente estraga, você substitui, você não tem como monitorar ela através do MTTR, porque vai tender a ser zero. Estragou a peça ou a máquina, você vai lá e substitui. Você não tem o conserto. Por isso que tem esse indicador aqui, tempo médio para a falha, que ele se aplica em componentes não reparáveis, que após a falha, como disse, são descartados e substituídos por um novo. Então, nesses casos aqui, o MTTR tende a ser zero. E nós usamos este indicador aqui. Não é o caso, mas imagine, por exemplo, um forno elétrico. Você utiliza ele, digamos, você tem que seja uma panificadora, por exemplo, você vai utilizando esse forno até ele estragar. Quando ele estraga, por exemplo, queima a resistência, e a resistência dele é muito mais cara, ou praticamente o mesmo preço do que comprar um forno novo. Então você opta por quando esse forno apresentar problema, você substituir ele, jogar ele fora e comprar um novo. Nesse caso aqui, você vai calcular o tempo médio para a falha. Então, digamos, você usa o forno lá por 90 dias. Então, você calcula as horas. 90, digamos, trabalha 8 por dia. 90 vezes 8, você vai achar a quantidade de horas. Então, o tempo médio para a falha desse forno aqui vai ser X horas. E esse é um exemplo. Mas há casos também que você calcula o tempo médio para a falha em alguns componentes que não são reparáveis, mas que são de grande importância para o equipamento. Ou você também pode utilizar esse indicador aqui para fazer algum estudo lá de uma peça específica lá que quebrou, substitui, e para verificar qual peça que é melhor. Mas enfim, como é o cálculo desse indicador? Ele é bem simples. É calculado o tempo que o equipamento está disponível para a operação, dividido pelo número de falhas detectadas em que o componente não são reparáveis. Nesse indicador também, quanto maior for esse indicador, melhor. E qual a importância desse indicador? Primeiramente, ele nos mostra o tempo que o equipamento trabalha antes da peça quebrar. Com isso, podemos antecipar algumas falhas. Com base nesse indicador, nós podemos buscar alternativas melhores. Podemos verificar também diferenças, por exemplo, o equipamento ou peça da marca X aguenta mais do que da peça Y. Então, nós optamos por utilizar a peça do tipo X, da marca X, por exemplo. Também nós podemos observar componentes iguais, mas que tenham TMPF diferente. A partir disso, nós podemos fazer um estudo para ver o que está acontecendo. Se os dois componentes são iguais, idênticos, por que um está aguentando mais do que o outro? Aí, através dos estudos, nós vamos ver. Talvez a forma do operador utilizar o equipamento influencia, o número de horas de trabalho, talvez o setor, um setor tem mais umidade, mais poeira do que o outro, isso acaba interferindo, esse tipo de coisa. Você consegue fazer um estudo preciso. O outro indicador que temos é o custo de manutenção por valor de reposição. E o que seria esse indicador? De forma bem simples e didática, é o custo de manutenção de um equipamento pelo valor da compra desse equipamento. Acontece muito com motor elétrico, por exemplo. O motor elétrico custa R$1.000. Deixa eu fazer mais bonito aqui para você entender. Então, o custo do motor novo, motor elétrico, é R$1.000. O conserto deste motor
800. Fazer a rebobinagem, por exemplo. Estou supondo. Então, nesses casos aqui, qual que é melhor? Comprar um novo ou rebobinar? Eu preferia, nessa situação aqui, comprar um novo. A diferença é mínima. E quando você faz a rebobinagem no motor elétrico, se não for bem feita, pode ter alguns pequenos problemas, pode consumir mais energia, ele pode não trabalhar adequadamente como trabalhava, né, ter algumas percas, então eu optaria por comprar um novo. E é justamente isso que esse cálculo faz. E a fórmula é igual eu fiz aqui. É o custo da manutenção do equipamento pelo custo da compra do novo equipamento. Então, quanto menor, melhor nesses casos aqui. E é útil, e acontece esse tipo de situação. Já me deparei com equipamentos que eu fiz um pequeno estudo lá, com essa conta simples e básica, que no final apareceu uma lista lá dos componentes e equipamentos que era melhor eu comprar um novo do que arcar com a manutenção. E nesse custo de manutenção aqui, envolve tanto o custo de peças novas, por exemplo, e também mais o custo do homem-hora lá para fazer a manutenção do equipamento. E outros custos que, dependendo da manutenção, ocasionam. Então, são todos os custos de manutenção para você corrigir esse equipamento, esse componente. E a importância desse equipamento. Como já mencionei, verificar a viabilidade entre continuar fazendo manutenção ou descartar. Um detalhe só que eu mencionei, eu utilizei o exemplo do motor aqui. Por exemplo, o motor faz uma rebobinagem só e pronto. Mas essa conta aqui, esse cálculo aqui, você não faz por uma manutenção, por exemplo. Você faz por mês, por exemplo. O custo da manutenção lá no mês dividido pelo custo do novo equipamento. Ou que seja por ano, o custo de manutenção anual pelo custo de manutenção do novo equipamento. E a partir disso você verifica a viabilidade, se continua fazendo manutenção ou compra um novo. Há equipamentos que funcionam mais ou menos assim. Vou fazer uma linha aqui de tempo. Digamos que aqui equivale a 1 ano. Essa linha. Você compra um equipamento novo, aqui equipamento novo e aqui já antigo, né, com 1 ano aqui de tempo. Você compra um equipamento novo, talvez a primeira vez que ele começa a apresentar problema leva 3 meses. Aí depois começa a diminuir, com 2 meses já dá problema. E vai indo assim até começar a dar problema toda semana, por exemplo. Nesses casos aqui você já verifica a viabilidade. Através desse cálculo, você vai encontrar um momento, um equilíbrio que equivale a preferir comprar um equipamento novo do que continuar com a manutenção. Nesse caso aqui, você vai estar verificando o ponto em que a manutenção tem maior custo do que você comprar um equipamento novo. Também prevê e fornece estimativa de quando o equipamento deve ser substituído, que foi essa linha do tempo que eu disse. Os tempos, as quebras, os gastos com manutenção as quebras, no caso, vão ocorrendo em um tempo menor e os custos de manutenção vão aumentando. Então vai chegar um momento X lá da linha do tempo que você vai prever quando esse equipamento deve ser substituído. Também fornece parâmetros para a escolha e aquisição de equipamentos. Por exemplo, o equipamento X é melhor do que o equipamento Y. E assim por diante. A marca X é melhor do que a marca Y. Você vai fazendo esses cálculos, acompanhando, monitorando os equipamentos e vai chegando a essas conclusões. A partir disso, por exemplo, uma empresa já adotou a seguinte regra. Se o custo de manutenção de qualquer coisa, qualquer equipamento, qualquer peça, qualquer componente, for maior do que 60% do que o preço do novo, então opta-se por comprar um equipamento novo e não fazer manutenção. Enfim, com esse indicador você consegue fazer um bom estudo aí dos componentes das máquinas para saber se está sendo viável fazer manutenção ou não. Outro indicador que temos dessa aula aqui
é o custo de manutenção por faturamento bruto. Como o próprio nome já diz, não tem muito o que explicar, né, de certa forma, mas é a relação dos gastos totais com manutenção dividido pelo faturamento bruto da companhia. E esse gastos aqui com manutenção engloba todas as despesas de pessoal, de contratação de serviços terceirizados, depreciação das máquinas, dos equipamentos, custos e perdas de produção e matéria-prima, custos de reposição de itens, energia, água, mobilizado, almofarejado, segundo até coloquei referência aqui do Gonçalves Ribeiro. Então, simplesmente você soma todas estas despesas aqui que citamos, aqui em cima, no custo total da manutenção, e divide pelo faturamento bruto da companhia. Esse indicador aqui da mesma forma, quanto menor, melhor. Qual a importância desse indicador? Primeiramente, ele dá uma visão geral dos gastos da manutenção da companhia. A partir disso, você pode comparar os resultados desse indicador e verificar a eficácia de manutenção com outras empresas do mesmo grupo, outras empresas dos concorrentes, por exemplo, que são semelhantes. Também vai fornecer uma previsão dos gastos para os próximos meses ou anos e também vai verificar o amadurecimento e a viabilidade das estratégias de manutenção adotadas. Quanto melhor for as estratégias de manutenção adotadas, quanto maior o amadurecimento da manutenção, esse indicador tende a diminuir. Aqui eu trouxe uma tabela de comparação. É um pouco antiga essa tabela aqui, de 2011, né? Mas não mudou tanto assim esses indicadores aqui. Aqui tem uma referência para alguns setores, né, do custo de manutenção em relação ao faturamento bruto da companhia. Por exemplo, em alimento e bebidas, os custos de manutenção correspondem a 1,40% do faturamento da companhia. Temos aqui, por exemplo, o de maior custo, aqui é a mineração. Então, o custo de manutenção em relação ao faturamento bruto da companhia, em minerações no caso, é 8,67%. E é bastante mesmo, tem conhecimento já de trabalho em mineração realmente. Tem muito gasto com manutenção dos equipamentos. Aí temos outras referências também, por exemplo, o papel celulose, petroquímico, predial, saneamento, siderúrgico, têxtil e transportes, que, como você pode ver, também é um valor alto. E a média geral das empresas, que é 4,47%.